todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião. Aqui no livro de Sementes de Felicidade do Oliver Lopes, página de número 109. Não tenha medo do amanhã, deixar-se levar-se pelo pensamento de que alguma coisa de ruim vai acontecer, produz sensação desagradável e desperta outros pensamentos nocivos, torna-o fraco, inseguro e desiludido. Você está seguro, caminhe com a cabeça levantada e ânimo forte. Não fraqueje. A presença de Deus em você garante a continuidade da sua segurança. Sabendo que amanhã está garantido, você dorme tranquilo, acorda em paz. Então, que tenhamos sempre bom ânimo. Não vamos permitir que os pensamentos ruins nos deixem fracos. Porque o que nós temos não mais tempo aí de informação, televisão, rádio, mídia social, são notícias ruins que, se nós deixarmos, nos enfraquecem. Se a gente se deixar contaminar. Então, vamos ter sempre um pensamento positivo para que as coisas melhorem. Para criar uma regra positiva e as coisas fluam. Então, vamos pedir permissão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande irmão, que nós possamos, na noite de hoje, ter uns pensamentos positivos, sempre nos fortalecendo, que o nosso estudo de hoje seja de grande utilidade para esse despertar do positivo. Então, vamos dar por aberta a nossa sessão de hoje. Nosso irmão Antônio Oliveira vai falar despertar, ó que dogmas. Então, seja muito bem-vindo. Uma boa noite. Jesus nos abençoe, nos ampare, nos envolva. Gostaria de começar agradecendo mais uma vez a direção desta casa pela oportunidade de estar aqui conversando, falando com vocês sobre o Evangelho. Nos deram como tema: desperta, ó tu que dormes. Essa fala de Paulo está na carta aos Efésios. E aí, o estudo que eu fiz me auxiliou demais, porque a gente, primeiro aprendizado é sempre com palestrante, não sou palestrante, gente, a gente está aqui para conversar. Então, o primeiro estudo é para nós, E eu tive a oportunidade de fazer muitas reflexões ao ler essa carta de Paulo aos Efésios. Inclusive, a gente trouxe aqui ele escreve isso aí. Éfeso, é uma cidade do mundo antigo que hoje situa-se onde é a Turquia. Aí está uma parte das ruínas, é um centro histórico. Na época de Jesus, era, só para vocês terem ideia, a segunda cidade do mundo em importância, em população, em economia, em religiosidade, inclusive. Ela tinha 250 mil habitantes, só perdia para Roma, que era a capital do mundo, na época. Então ali, Paulo permaneceu por 2 anos. Tinha uma comunidade cristã importantíssima nessa cidade. Daí Paulo teve que endereçar uma de suas cartas para essa comunidade. Ele morou ali durante 2 anos. De lá, ele escreveu a Epístola aos Coríntios e ensinou todos os dias na escola de Tirano.
tudo indica que essa escola era uma escola filosófica, né, muito comum no mundo antigo. Esse tirano é citado no Evangelho, só essa vez, né? Então tudo indica que era um filósofo, o dono dessa escola. E essa epístola foi escrita entre os anos de 61 e 63 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma, né? A gente, para quem não leu, recomendo a leitura do livro de Paulo Estevão, que é muito esclarecedor acerca de toda a trajetória de Paulo, desde antes da conversão, como doutor da lei, né, em Jerusalém, até o fim de seus dias. É muito bom esse livro. Então ele escreve da prisão, porque como é que ele ia orientar, né, todas aquelas igrejas dispersas na diáspora? A diáspora eram aqueles países fora de Israel, né? Eram gentios, eram os povos pagãos que foram convertidos, né, na passagem de Paulo e dos apóstolos. Então como é que ele ia se comunicar? E ele na prisão roga e pede, né, a Jesus que o oriente, e aí a orientação é essa: escreve, né? E aí muitas das cartas são escritas na prisão, né? Essa epístola é contestada pelos historiadores, né? É muito comum, até nós espíritas também, buscarmos a fonte, né? E é importante a gente buscar a fonte de todo o texto que a gente lê, né? Sobretudo na internet, como ele estava falando aqui na prece, né? Cuidado que a gente tem que ter ao ouvir as notícias, né? na TV, na internet, nos meios de comunicação. E é importante a gente checar a fonte, né? É importante. Mas com relação ao Evangelho, foi escrito há cerca de 2000 anos, né? Não havia imprensa, então os livros eram copiados, né? Eram manuscritos. E aí a gente sabe que cada um que pega um manuscrito e escreve novamente pode modificar alguma coisa, né? Mas a gente precisa, né, confiar. A espiritualidade diz que foi Paulo mesmo que escreveu, né? Que não há contestação, não. Mas é importante a gente prestar atenção ao conteúdo da mensagem, né? É isso que a gente aprende. Toda mensagem que é edificante, a gente se apropria, né? E aí, gente, essa carta é tão boa que eu peguei uma boa parte dela aqui para a gente fazer uma reflexão. Então nós pegamos lá no capítulo 4, e aí Paulo, na introdução, escreve o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, porque ele está na prisão, né? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos entender, tem muita coisa importante. Ele escreve essa carta à comunidade cristã de Éfeso. Então, eram irmãos que já haviam aceitado Jesus, né? Que aceitaram, se tornaram cristãos. Ele não está falando para os pagãos. Essa carta é para uma comunidade cristã, né? E as comunidades cristãs nascentes, elas tinham muita dificuldade, né? Primeiro porque conviviam com os ritos, né, dos hebreus, né, com a circuncisão, enfim, uma série de questões que eles traziam daquela religião, né? E havia muita dificuldade, porque todos nós somos humanos desde sempre, né? Falíveis, né? Então, cada um queria, né, agir da sua forma. Então,
eu trouxe esses alertas aqui que são importantes para todos nós, né? Então ele diz assim, ó, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Todos nós aceitamos o convite do Cristo, não é verdade? Agora, nós que estamos aqui na Casa Espírita e muitos outros irmãos nas outras religiões que se dizem cristãs, certo? E aí ele diz: andeis como é digno da vocação do que foste chamados. E aí a primeira reflexão, falando para vocês que eu fiz o meu estudo e ao estudar fui fazendo as minhas reflexões dentro de mim mesmo, né? Andar é digno da vocação com que cada um de nós foi chamado, né? E aí cada um chegou aqui através de um chamamento, ou porque pelo estudo, né? Ou pela dor. Normalmente, né, muitos de nós chegamos pela dor, né? Mas estamos aqui. Será que é o suficiente? Né? Será que é suficiente crer e aceitar? Né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra a gente trouxe a tradução dela, porque é difícil, a gente não usa longanimidade no nosso dia a dia, né? Então a gente vai ver o significado dela, não é pouca coisa não, né? Mas ele diz que nós nos suportemos uns aos outros, né? E aí é a segunda reflexão que eu faço, né? Como é difícil às vezes a gente lidar uns com os outros, né? Sem abrir mão das nossas convicções, né? Das nossas vontades. É difícil, né? Então vamos lá ver a longanimidade. Virtude de se suportar com firmeza contrariedades e benefícios de outrem, magnanimidade, generosidade, paciência, resignação, que se suportam contrariedades, malogros, dificuldades, etc. Disposição, constância de ânimo, coragem e obstinação. Pouca coisa, né? Poucos objetivos para a gente alcançar, né? Tem dia que a gente acorda e fala assim, hoje, né? Hoje está difícil, né? Mas a gente tem que ter força para seguir em frente, né? Vencendo as dificuldades do dia. Jesus não diz para nós, cada dia o seu mal, cada dia com o seu mal, né? Aí a gente projeta, né? Já pensa nos problemas lá no fim do mês, a conta que vai vencer, né? Do médico que está marcado, o exame que a gente vai fazer. A gente vai projetando as dificuldades lá para frente e esquece do dia de hoje, né? A gente tem que vencer cada dia. E isso é uma constante no mundo atual, porque a gente vê de jovens, né? Sofrendo por ansiedade. Não sou jovem não, né? Também está atingindo todas as faixas etárias, né? A gente vê muitos casos de depressão, né? A gente vê uma série de dificuldades, né? Então a gente precisa parar e pensar, e a gente vai tentar desenvolver isso aí ao longo do nosso estudo. Mas são objetivos ainda difíceis, né? Para muitos de nós. Me coloco em algumas situações também, inclusive, né? Mas a gente precisa, e a espiritualidade sempre vai trazer para nós, né? A realidade, né? Que às vezes a gente dá um floreio, mas eles trazem, é isso, eles trazem a verdade para nós, os objetivos que nós precisamos atingir, né?
E ele segue dizendo: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz é uma outra questão, né? Que a gente ainda lida com dificuldade, sobretudo no mundo atual, né? A gente ainda procura a paz no mundo. E o mundo, Jesus diz para nós, o mundo não oferece essa paz. A gente não vai encontrar essa paz no mundo, não. Primeiramente, a gente precisa encontrar a paz onde, gente? Dentro de nós mesmos. A pessoa já sabe, é dentro de nós. Ela tem que ser trabalhada no nosso íntimo, né? Dentro de cada um de nós. Esse exercício nós precisamos fazer, porque senão a gente entra. Estava me lembrando essa semana, minha filha já concluiu a faculdade, mas aí ela ainda estava estudando. Ela estudava ali no São Cristóvão, né? De manhã, e aí de manhã eu estava em casa nesse dia e fui à rua, fui ao mercado de manhã. Quando eu retornei, aí escutei um tiro, né? É difícil escutar tiro perto da minha casa, mas nesse dia eu escutei por volta de 11 horas da manhã. Eu fiquei assustado, falei: gente, mas aqui essa rua é tranquila, né, movimentada e tal. Fiquei preocupado com ela. Falei, liguei, mandei mensagem, falei: ó, me espera que é aqui de trem, vou te esperar na estação. Não falei o que era, né? Quando ela chegou, fui lá, busquei, e aí fomos caminhando para casa. E eu no caminho fui reclamando com ela, né? Nossa, como está violento, escutei tiro lá perto de casa, por isso que eu estou vindo te buscar. Fiquei preocupado. E ela falou para mim, com maior tranquilidade: pai, o que você está fazendo na casa espírita esse tempo todo? Você não está vendo como é que é a nossa realidade? Né? Por que você está preocupado desse jeito? Olha a chamada que ela me deu. E ali eu parei e refleti. A gente também aprendeu a ouvir aqueles que estão ao nosso entorno, né? Mostrando a realidade que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Aí eu falei: gente, mas não é que ela tem razão? Para que eu vou ficar desesperado? Pronto, não vivo mais. Se a gente entrar nessa sintonia, a gente não vive mais. Então é importante a gente buscar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que a gente precisa construir essa paz. E ela tem que começar dentro de nós, né? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9, né, Jesus diz assim, né? Está lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? E aí, falar sobre a paz é um passo, é importante, né? Mas o melhor é vivenciar. A gente precisa vivenciar essa paz, porque o verdadeiro pacificador já construiu a paz dentro de si. Onde que a gente tem procurado a paz, né? A gente precisa refletir sobre isso também. Onde estamos procurando a paz? Paulo segue dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha só, quase 2000 anos, né? A gente já venceu essa etapa? Não, né? A gente ainda não venceu. Basta entrar nas redes sociais. Às vezes eu vejo notícias lá maravilhosas. Agora eu não faço mais isso não, mas aí eu ia para os comentários das pessoas. Aí, gente, quando eu chegava nos comentários, aí começavam as críticas, né? Começavam as agressões mútuas, era um criticando o outro. Gente, por que isso? Né? Se a mensagem é edificante, né? Se ela é importante, vamos considerar a mensagem, vamos considerar a lição. Esse é o nosso objetivo. Mas aí as pessoas começam a se agredir, né? Aí foi tudo para água abaixo. Então eu não olho mais, né? O companheiro falou lá no início da mídia, da TV, né? A gente liga a televisão, também é outra coisa que eu não devido, né?
A gente liga a TV e é só desgraça, né? Só violência, só mostrando um lado, né, da cidade que é violento, mas não é só aquilo. A minha esposa tem parentes no interior do estado e eles morrem de medo de vir aqui, eles têm pavor, né? Aí, como a gente vai sempre lá, aí uma prima da minha filha tirou férias e veio, né? Mas veio tão bem recomendada, você não tem noção. Olha, cuidado, faz seguro no celular, porque geralmente fazer seguro no celular, né? Para andar na rua. E a gente, olha, não precisa nada disso, fica tranquilo, a gente vai estar com você, a gente, né? E aí ela veio, não fez o seguro, né? E foi tudo ótimo, né? Levamos ela para conhecer a cidade e tal. Então, assim, a gente, às vezes a gente projeta uma visão das coisas, né? Que a gente fica, né, numa situação de pavor mesmo, né? E a gente tem que prestar atenção o que sai da nossa boca, né? Eu falei da internet, a gente digita lá, mas a gente também fala, então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, em qualquer lugar que estejamos, com qualquer companheiro que esteja ao nosso redor, seja ele parente, seja um amigo, seja um colega de trabalho, sejam os trabalhadores da casa, né? A gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Se eu não puder falar bem, é melhor eu não falar, né? Às vezes é melhor escutar do que falar. Então a gente precisa pensar e refletir acerca do que a gente fala, porque uma vez falado é igual pensamento. Pensei, ele se materializou, né? Se foi bom, ótimo. Se foi mal, vai ter consequências. E a mesma coisa é a palavra, né? Às vezes a gente perde a amizade com as pessoas, né? Por conta do que a gente fala, do alcance da nossa palavra, né? Então, como ele diz ali, tem que dar graça aos que a ouvem, né? Isso é importante. Muito cuidado com o que a gente fala. A gente sabe disso, né? Mas, de vez em quando, a gente dá umas escorregadas. Quando a gente vê, e a outra coisa importante, a gente vai falhar? Vai, mas a gente precisa refletir, né? Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre nós. A gente está vendo tanto isso no mundo atual, né? Ira, cólera, gritaria, amargura. A gente precisa vencer, né? A gente precisa estar com o nosso espírito equilibrado. Esse é um objetivo. Antes, sede bons uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoa em Cristo, né? Olha só, até aqui são reflexões que Paulo trouxe para nós e eu achei importante a gente compartilhar isso aqui, porque me fez pensar, sabe? E nós que já aceitamos o convite do Cristo, precisamos refletir. A gente precisa fazer esse exercício, né, da reflexão todos os dias. Santo Agostinho fala isso para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vamos entrar no capítulo 5. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Os textos evangélicos falam muito em luz, né? A gente já comentou aqui de uma outra vez sobre a candeia debaixo do alqueire, né? Parábola. Jesus utiliza a linguagem, né, da luz. E essa luz é conhecimento. O Evangelho fala em luz e treva, a luz como fonte de conhecimento, né? Então, quando ele diz que nós éramos trevas, né, mas agora somos luz,
significa que nós estamos vencendo a nossa ignorância. E já temos algum conhecimento, né? Todos nós já temos algum conhecimento. Já temos muito a aprender. Toda vez que a gente abre um livro e faz a leitura, a gente percebe alguma coisa que a gente deixou passar, um conhecimento novo. Então a gente precisa. A gente já não está mais na era das trevas, né? Então a gente precisa andar como filhos da luz, né? Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. No Evangelho está iluminará, né? E aí Emmanuel substitui por esclarecerá, tá? E aí a gente colocou tudo que está em vermelho ali. Ah, sim, ali em cima eu coloquei e não falei. Paulo também diz lá na carta aos Coríntios que quem está em Cristo, nova criatura é. Gente, porque quando a gente é tocado, né, quando a gente lê o Evangelho, que a gente é tocado, a gente vai tomando ciência das nossas imperfeições, né? E cada vez que eu erro, eu faço essa reflexão: gente, eu não posso mais fazer desse jeito. Eu tenho que me transformar, eu preciso me modificar. É difícil? Né? Muito. Não é fácil, não. Tem coisas que eu falo assim: não sei se eu vou dar conta nesta, não. Talvez fique para a próxima, né? Mas eu já sei. Eu não posso negar, né, o conhecimento. Então, nós somos novas criaturas, nós já não somos mais os mesmos, né? E esse incômodo para nós é muito bom, sabe? Esse incômodo que eu digo, que a gente sente dentro de nós, quando a gente se percebe fazendo algo errado. Eu fiz algo errado, não podia ter feito assim. Amanhã depois, se acontecer de novo, eu vou tentar não errar mais, né? Esse é o nosso objetivo. E quando ele diz: desperta do que dormes, mas eu já não acordei. E levanta-te dentre os mortos, mas eu estou vivo, né? E Cristo te esclarecerá. Lembrando que essa passagem, essa fala de Paulo é para os cristãos, é para todos nós. E a gente já viu que ela é atemporal, ela é atual. Ela ainda vale, está perfeitamente válida para nós, né? Porque nós estamos nesse processo de transformação. No sábado, lá na evangelização, a gente estava falando que nós estamos em processo de construção, né? A caminho da nossa evolução. Até o dia que a gente esteja na situação de Jesus, dos Espíritos puros. É para todos nós. Todos nós chegaremos lá. Todos, né? Cada um a seu tempo. Mas vamos chegar. Portanto, vede, mais uma vez ele diz: vede prudentemente como andais, né? Como estamos nos comportando, né? Como estamos nos situando conosco mesmos, né? Com relação aos nossos vícios, com relação àqueles com que a gente convive, né? A gente precisa pensar muito nisso. Remindo é outra palavra que a gente não usa, que me fez pesquisar. Significa gerenciando o tempo por quantos dias são maus, né? E a gente precisa parar e pensar sobre o tempo também. O que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O tempo que passou já passou, né? A gente precisa pensar no hoje para diante. O próprio Paulo fala sobre isso, né? Deixo para trás as coisas que ficam e sigo para as que estão diante de mim. Eu preciso me preocupar com hoje, né? Daqui para frente.
Acho que é Chico Xavier que diz, né, que não, acho que é o próprio Emmanuel que fala, né, que eu não posso mudar o que ficou, né, mas eu posso fazer um novo fim, né? Não dá para mexer no que ficou para trás. O que eu posso fazer é não repetir mais os erros, e mais adiante vou repará-los, né? Mas daqui para frente eu tenho como, né, fazer com que eu modifique isso. E outra reflexão que eu estava fazendo, estava até comentando com a minha esposa, né, essa semana, ver como é que o estudo mexe com a gente. Eu já vou fazer 60 anos, né? Então eu estava comentando com ela, falei, a gente já não tem mais 20 anos, né? A gente não tem mais 20 anos. Eu estou mais para lá do que para cá, digamos assim. A gente não sabe quando que a gente vai ser chamado, mas a tendência, né? Meu tempo agora está mais curto. Como é que eu vou otimizar esse tempo, né? Como é que eu vou fazer para usufruir, né? Para trabalhar, para me evoluir espiritualmente dentro desse tempo que falta, né? Para trás já ficou, a gente vai pensar daqui para frente, né? Ele diz lá quantos dias são maus. Já era mal naquela época, é mal no dia de hoje, né? Não, a gente sabe que a situação não é fácil, mas a gente precisa ser perseverante, né? A gente trouxe esse texto, de Joana de Ângeles, está no livro Celeiro de Bênçãos. Ela o capítulo 16, ante o testemunho. E ela diz, em face das conjunturas arbitrárias, das forças desconexas que pululam nos diversos setores da atividade humana odierna, ou seja, atual, nos dias atuais, o aprendiz das excelentes ideias cristãs é convidado ao testemunho a cada instante, sem que disso se possa eximir. Né? Os dias são maus, né? A gente tem diversos testemunhos na nossa caminhada, né? A gente tem dificuldades diversas, né? Na família, com os amigos, né? Tem doenças, né? Tem uma série de dificuldades, mas a gente não pode se exibir. A gente vai ter que passar por elas, né? Não tem jeito. O que a gente pode fazer? Pedir a Deus para nos envolver, para nos iluminar, para nos amparar. Pedir ao nosso anjo guardião para nos orientar, né? Fazer aquele exercício da prece todos os dias, é importante, né? A hora que a gente puder. Santo Agostinho diz para a gente fazer aquela reflexão, gosto sempre de lembrar disso, que é um objetivo que nós devemos propor, né? No fim do dia, parar e refletir e ver se tudo que eu fiz está de acordo com a lei de Deus, né? Com tudo que Jesus nos ensinou, com tudo que a doutrina espírita traz para nós, os espíritos, a espiritualidade diz para nós. Será que eu dentro daquele dia eu agi corretamente? Né? Parar e fazer essa reflexão é importante. E ela diz ainda, em verdade, medem-se as ideias de enobrecimento através das resistências que oferecem na vivência da sua própria divulgação. O que isso quer dizer? Olha só, a gente vai encontrar dificuldades, né? Mas essa resistência, quanto menos resistência eu ofereço, significa que mais eu estou evoluindo espiritualmente, né? À medida que se eu já consigo superar as dificuldades com mais facilidade, significa que eu estou evoluindo, né? Em consequência, quanto mais expressiva a ordem dos pensamentos superiores, maiores as resistências a vencer. O teste analisa a aprendizagem do educando. A prova faculta os meios hábeis para a promoção do aprendiz. Eu gostei disso que a gente vê. Tem mais alguém que seja da área de educação? Não? Pois na área da educação, mas todo mundo lembra, né? Todo mundo já passou pela escola,
a gente não tem o teste para testar o nosso aprendizado, se eu aprendi mesmo aquele conteúdo, né? E depois, para passar para a série seguinte, o que tem? A prova, né? Se eu passar na prova, eu estou apto a subir de série, né? Não é assim que funciona? Então é isso. É na nossa vida também. É importante, né? A gente tem que passar por essas situações. E aí a gente vai para o livro Vida, Desafios e Soluções, também Joana de Ângeles. Ela diz: a humanidade em geral vive em estado de sono, em letargo, ou seja, letargia, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um, do significado da existência. A gente antes estava falando num contexto assim, mais individual, e agora a gente vai falar do coletivo, né? Então, é isso que Paulo fala lá, né? Desperta, ó tu que dormes, porque a humanidade está em estado de letargia, por ignorância, por desconhecimento, né? E mesmo aqueles que conhecem, porque a gente vai ver mais adiante, não basta a gente crer, né? Tem gente que fala assim: eu creio, é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente se a gente não se transformar, né? Sono é uma forma de morte, de desperdício da oportunidade educativa, esclarecedora, terapêutica, enriquecedora. E nesse sentido, quando se está desperto, Jesus o esclarece, a fim de que avance corajosamente na busca da sua auto-identificação. A gente precisa, esse é o nosso objetivo, nos auto-identificarmos, conhecermos profundamente. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela nos auxilia bastante nesse entendimento, né? É importante que a gente desperte, né? Através dessa transformação. Vamos lá para o Pão Nosso, com Emmanuel. Ele diz: o grande número de adventícios são os que chegam de fora, de outra localidade, de outro país, estrangeiro, forasteiro, ou não aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades a compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades dos textos, outros preservam nas questiúnculas literárias, perseveram nas questiúnculas literárias. A gente ainda tem muita dificuldade na leitura, no entendimento, né? Isso não está restrito só aos espíritas, não. Por isso que é bom a gente estudar, né? A gente estuda em grupo, né? Normalmente as casas espíritas oferecem estudos, né? Livros espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. É importante que a gente estude, porque estudar sozinho é bom, mas estudar em grupo é melhor, porque assim a contribuição é maior, né? Cada um percebe um ponto que o outro não percebeu. Então, essa questão do estudo é importante, né? Quem puder, né, deve procurar dia e horário, né? Normalmente o SESC da casa aqui deve oferecer, né, esses estudos. É importante, né? Inquietam-se e protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra, né? A gente acaba rejeitando essas verdades que a espiritualidade traz para nós, que Jesus nos apresenta, né? Que os evangelistas trazem para nós, né? No Novo Testamento, pelas coisas materiais. Quando a gente troca o pão divino, a gente está trocando as coisas espirituais pelas coisas materiais, quando ele fala ali no envoltório humano, né? E a espiritualidade sinaliza para nós que a gente, não é que a gente vai abandonar as coisas materiais,
porque o nosso corpo necessita, a gente precisa das coisas materiais para sobreviver, né? A gente não está com frio, mas tivemos uma semana aí de frio, então a gente precisa se agasalhar, a gente precisa se alimentar corretamente, né? A gente precisa das coisas materiais, mas a gente precisa caminhar para as coisas espirituais. A gente precisa se espiritualizar, né? Como é que a gente se espiritualiza? Trabalhando no bem, buscando o amor ao próximo, né? Buscar o exercício do amor. Normalmente a gente começa no núcleo pequeno da nossa família, né? Não é com todos também, né? A gente tem aqueles parentes difíceis, todos nós temos, né? Mas a gente precisa expandir isso. A gente fala tanto, mas a gente precisa parar de falar e partir para a ação, né? Não é só dentro da casa espírita, não. A gente precisa romper as portas da casa, né? A gente precisa fazer esse exercício do bem, praticando a caridade, né? E aí às vezes a gente fala assim, mas eu trabalho ainda, eu não tenho tempo para fazer nada, né? Eu não posso ajudar. A gente sempre pode ajudar, tá? Às vezes está nas pequenas coisas, porque a gente imagina sempre as coisas, né, imensas. Eu trouxe uma fala do Chico que está lá no final do nosso estudo, né? A gente está sempre esperando, a gente está sempre achando, né, que a gente precisa mover montanha. A gente não precisa mover montanha, não. Às vezes uma palavra de carinho que você dá, às vezes você não precisa falar nada, cede o ouvido, né? A gente tem dois, né? Então cede o ouvido para escutar. Às vezes o outro só precisa desabafar, né? Mas a gente não faz isso nem na rua, né? Às vezes a pessoa para, aí entra o nosso medo, das paranoias também, né? A gente acha que a pessoa já quer pedir alguma coisa, quer dinheiro. Às vezes a pessoa não quer dinheiro. Uma vez o companheiro falou que ele foi parado no centro da cidade e já foi logo falando para o rapaz: olha só, eu não tenho dinheiro. O rapaz virou para ele e falou assim: olha só, moça, eu não estou querendo dinheiro, não. Só quero saber se o senhor sabe que tem uma agência de emprego por aqui, eu estou atrás de emprego. Olha só. Aí às vezes a gente corta a oportunidade da prática, do auxílio, da caridade, né? A gente perde essa oportunidade do amor assim, num piscar, né? No estalar de dedos, num piscar de olhos. E às vezes são oportunidades, né, que surgem na nossa caminhada para que a gente não se fique próximo, a gente fecha a porta. A gente fecha a porta, deixa de ajudar o outro, né? Não sei nem se esse rapaz voltou, eu não sei da história, se ele conseguiu orientar, realmente não lembro, mas essa passagem me marcou, né? Então a gente precisa pensar muito nisso. E aí Emmanuel segue dizendo: esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores, né? Faculdades que a gente precisa desenvolver no espírito. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por ele, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-o por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando adormecido, incapaz de analisar e compreender. Jesus disse para nós assim: a gente grava sempre o orar e vigiar, né? Mas na verdade ele disse: olhai, orai e vigiai. Esse olhai é essa análise que a gente precisa fazer, né? Das oportunidades que às vezes surgem na nossa vida e a gente deixa passar. O que aconteceu comigo, o que aconteceu
com muita gente aqui, provavelmente, né? Das oportunidades que a gente vai deixando passar. E depois a gente para pensar e fala, puxa vida, eu podia ter feito e não fiz, né? E aí nós lembramos também dessa parábola do festim de bodas, né? Falando aí da parábola, disse-lhe Jesus, que o reino dos céus se assemelha a um rei, que querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas, os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer, da sua parte os convidados, preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, né? Kardec esclarece para nós que esse convite de Jesus, e aí Jesus está falando, os convites de Deus era para o povo hebreu, né? Os enviados foram os profetas, né? Aqueles que vieram antes do Cristo, preparando a caminhada, preparando a vinda do Senhor. Esse convite se estendeu muito antes da vinda de Jesus, mais de 1000 anos, né? E aí o que as pessoas fizeram? Aquele povo, elas rejeitaram o convite, né? Um foi para a casa de campo, outro foi cuidar do negócio. Mas não é assim que a gente faz na vida da gente, ou já fez, né? Eu durante muitos anos trabalhei, né? E aí no meu horário eu casava com a casa espírita. Eu não nasci em berço espírita, né? Mas depois que casei, né? A minha esposa começou a frequentar e depois eu fui também, mas não ia com frequência, porque meu horário não batia, né? E assim foi durante muitos anos, até que eu cheguei à conclusão de que eu tinha que arrumar um horário, um dia, né? Para frequentar a casa espírita. E aí eu comecei e não saí mais, com a graça de Deus, estou até hoje, né? Mas a gente se envolve com as coisas materiais, pelo menos nos primeiros anos das nossas vidas, na juventude, quando a gente entra no mercado de trabalho, envolvido com estudo, né? Tudo bem, mas a gente depois tem que buscar, né? Se não for na casa espírita, em qualquer outra religião, né? E aí eles rejeitaram, né? E muitos até mataram os convidados, né? A gente sabe que os profetas, muitos foram assassinados. O próprio Jesus foi condenado, né? O espírito mais evoluído que teve aqui foi condenado e julgado e condenado à cruz, à crucificação, né? A morte na cruz. Olha só, será que se ele voltasse hoje, a gente não faria a mesma coisa? Será que a humanidade não colocaria ele na cruz de novo? Não sei, é algo para a gente pensar, né? Depende da nossa transformação também, né? Ah lá, ele diz que os outros pegaram os servos e os mataram, depois de eles haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. E ele diz aos servos que o festim da boda está preparado para eles irem, né, e chamar a todos aqueles a quem eles encontrassem. E assim eles fazem, né? E aí fica cheio lá o palácio das bodas, né? Mas quando o rei entra para ver, ele vê que tem um homem que não veste a túnica nupcial, e ele diz: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guarda silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. E aí Kardec comenta essa passagem dizendo: não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte
do banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. A gente precisa praticar a caridade, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? A gente vem sendo convidado, chamado, não é de hoje, né? Ao longo dos séculos a gente foi rejeitando esse convite, ou aceitou assim superficialmente, né? Como a gente comentou ali, eu aceitei, eu creio, mas eu não faço mais nada além de crer, então eu estou adormecido, né? Como diz Emmanuel, né? Como mortos ricamente adornados, né? Completamente enfeitado das coisas materiais e longe da espiritualidade. Olha só, o que Emmanuel diz para nós? A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho, para que a gente possa caminhar com as próprias pernas. São reflexões importantíssimas para todos nós, né? O que a gente tem feito, né? O que a gente deseja, quais são os nossos desejos, né? A que propósitos atende, né? E a que finalidade se destinam esses desejos? São reflexões para todos nós. Jesus diz para nós, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, também estará aí o vosso coração, né? Tudo que eu penso, tudo o que eu almejo, é o que eu vou levar quando partir para o plano espiritual, né? Então, tudo que eu construir aqui, e não é nada material, né? Como ele já disse lá, fora da caridade, Kardec diz, fora da caridade não há salvação, né? É o que eu vou levar quando partir, são as minhas obras, né? Nada material. A gente não consegue nem deixar herança, é uma coisa que às vezes eu fico pensando, né? Às vezes a gente fica assim, vou nem passar agora não, peraí gente, não tem como voltar. A gente fica pensando, né? Que se eu tenho alguns bens, vou deixar para fulano, vou deixar para ciclano. Será que para quem eu quero deixar vai usufruir daquilo? Né? Não é, na verdade não é nosso. O que a gente leva não tem nada de material. A gente eu gosto sempre de lembrar, nós somos usufrutuários, né? Nada nos pertence. Quando a gente parte, fica aí. Nem destinar a alguém eu consigo, porque se essa pessoa a quem deixei quiser vender, ela vai vender, ela vai se desfazer do bem, e aí? Então, é algo que a gente precisa refletir. E aí, lá no Fonte Viva, continuando com Emmanuel, ele diz: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Opa, progresso coletivo. Aí, é o ajudando o próximo, né? Todos nós podemos fazer isso, né? Todos nós já temos algum cabedal de conhecimento da doutrina espírita, todos nós podemos auxiliar o próximo de alguma forma, né? Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo.
sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam num turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça, né? Esse esforço depende de cada um de nós, não adianta, eu não posso terceirizar, tem que ser eu, né? Eu que tenho que me despertar, promover o meu despertar. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição da horizontal da ociosidade. Olha a ociosidade, né? O que eu estou fazendo no meu tempo, durante o meu tempo, né? Como é que eu estou gerindo o meu tempo? Estou ocioso, estou trabalhando, né? Acho que aqui também tem costurinha, não tem? Gente, tem costurinha, né? Lá na casa também tem. É um meio da gente interagir, da gente socializar e da gente ser útil. Outro dia tinha uma senhorinha lá, eu não frequento a reunião da costurinha, mas na reunião pública, né, o pessoal vai, e aí eu falei, a senhora está na costurinha? Ela, eu não faço tricô não, mas eu faço casa para pregar o botão. Olha só, ela faz a casa para pregar o botão nos agasalhos, né, nas roupinhas dos bebês. Está sendo útil, de alguma forma. Cada um de nós tem algum dom, algum talento, né, que pode ser colocado em benefício do próximo. Eu não tenho essa vocação não, já me chamaram para fazer tricô, gente, mas eu não sei, qualquer dia eu vou experimentar, porque muitos homens na casa já fizeram, agora não tem mais não, mas muitos homens já fizeram tricô lá. Qualquer dia eu vou, a minha esposa faz tricô em casa, mas qualquer dia eu vou experimentar. Então, ociosidade, a gente não pode se deixar abater, se deixar cair na ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o mestre os ilumine. Gente, a seara está aí aguardando a gente, né? Aí me lembra também da parábola da videira, da vinha, da videira não, da vinha, né? A vinha do Senhor está aí, né? Nos aguardando, os trabalhadores da última hora, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. O que a gente pode fazer pelos nossos irmãos, né? Para cada um de nós sairmos daqui pensando, o que a gente pode fazer? De alguma forma, em todos os níveis, né? Não é só o trabalho na casa espírita, na caridade, não. É no nosso dia a dia, com todos aqueles com quem nós encontramos. Então, a gente precisa se esforçar para alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não esquecer a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Não basta só a gente alertar, é preciso auxiliar efetivamente. O que a gente tem feito para auxiliar, né? Imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, porque a gente pensa muito naquele pessoal do nosso núcleo familiar, né? O dos amigos, é para todo mundo, tá? Que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. E aí, Maria de Magdala despertou, né? Vou passar que o nosso tempo já está no finalzinho. Temos o próprio Paulo de Tarso, que despertou, né? Temos Francisco de Assis, que despertou. Se a Joana de Ângeles está, que diz para nós. E quantos outros companheiros, Leonardo da Vinci, Galileu, Newton, René Descartes, Pasteur, quantos desses irmãos despertaram e trouxeram para a humanidade descobertas importantes. Muitos ali trabalharam em prol da ciência, promovendo o desenvolvimento da terra, né? Estar desperto significa encontrar-se construindo, livre de preconceitos e de limites.
aberto ao bem e à verdade, de que se torna vanguardeiro e divulgador. E vou pular essa parte, vou direto aqui para o Chico. Ele diz: Cristo não nos pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu o quê? Que nos amássemos uns aos outros. Se a gente se propor ao exercício da prática do amor dentro de cada um de nós, com relação a todos aqueles com quem nós encontrarmos, né, a gente já vai estar dando um grande passo nesse despertar. Esse deve ser o nosso objetivo. Tem um companheiro, ele é da Rádio Rio de Janeiro, e ele fala para nós, na dúvida, ame, né? Se você encontrar o outro com dificuldade, não julgue, ame e tenta auxiliar. É o grande passo que nós devemos dar. A gente já está avançando na nossa hora, a gente precisa respeitar, né? Nós agradecemos a vocês pela oportunidade, tá, de estar partilhando aqui com vocês esse nosso breve estudo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que nós possamos voltar em paz para os nossos lares. Mais uma vez agradecendo a oportunidade. Boa noite, pessoal. Que bom estarmos nessa casa, aprendendo um pouco mais. Na verdade, tudo isso a gente já sabe, né? Mas nós vamos trabalhando isso dentro de nós. E toda vez que a gente escuta novamente, vai penetrando um pouco mais na nossa alma, né? Porque, na verdade, nós conhecemos bem as orientações do Mestre, mas ainda insistimos de repetir atitudes de tantos séculos atrás. Isso atrapalha a nossa caminhada, né? Então, nosso irmão Antônio veio relembrar muito bem, né, para a gente tentar despertar um pouco mais. Tudo é muito esforço, não é fácil, é trabalhoso, né, minha irmã? Trabalhoso. Mas se nós reencarnamos, é porque vamos conseguir, né? Então, nós começamos a segunda parte do nosso trabalho para orar por aqueles, né, que partiram da Terra, cumpriram a sua missão e hoje estão no plano espiritual. E hoje, conversando com duas pessoas, né, elas externaram essa dor, né, esse sofrimento da separação, que sabe, né, entende, a doutrina espírita explica tudo isso muito bem, mas essa saudade, né, essa separação dói, é difícil, né, é trabalhoso. Não é porque a gente é espírita, não, desencarnou, tudo bem, não. Aquela convivência, aquela presença ao lado de um filho, de uma mãe, faz muita falta. Mas nós encontramos na doutrina o consolo para a gente dar aquele salto, né? Ajudar eles que partiram, né? Que estão bem, se libertaram da sua prova, cumpriram a sua missão. E nós temos que ter força para continuarmos na Terra e com alegria. Precisamos ter alegria para que eles do outro lado fiquem tranquilos. Não, estou vendo a minha mãe lá, estou vendo a minha filha, estão continuando na batalha, se esforçando. Eu acho, se coloca no lugar deles, né? Ele gostaria de ver em nós essa força, essa coragem, né, de seguirmos com alegria a nossa vida na Terra, né? Em gratidão, com muita gratidão a Deus pela oportunidade de ter tido aquela mãe, aquele filho, durante tanto tempo, né? Aquela pessoa especial, e entender o processo da vida, né? Então, aí o recado para todos que estão aqui, com esse coração apertadinho, lembrar que Deus é misericordioso, Deus nos abraça sempre e abraça especialmente esses irmãos que partiram, né, aqui da Terra. Então, lembramos com muito carinho da nossa irmã Rosalina dos Santos Souza, desencarnou há 6 meses, o seu marido aqui presente, a sua filha, né, cheio de saudade, reconstruindo as suas vidas e seguindo em frente. E também Itamar Pacheco de Souza, desencarnou há 15 anos, mas parece que foi ontem, né, porque a saudade é muito forte, né, o seu filho aqui presente, o filho do Itamar, também mandando aquela mensagem de carinho, de amor, né? Como também o nosso irmão
Eu não estou entendendo bem a letra. É Bruno Nazaré de Oliveira? É Bruno, né? Bruno Nazaré de Oliveira Ramos, desencarnou jovem também? Não. Jovem, né? A missão dele era menorzinha, né? Mas segura essa saudade com muito carinho, ele está bem, sendo amparado no plano espiritual. E também, né, o meu primo querido André Luiz Pires Freitas, a mãe dele aqui presente, mandando esse abraço. Com certeza ele está aqui com a gente, está sempre aqui, né? Então que ele receba essa homenagem, né? O que a gente faz aqui nesse momento é uma homenagem, para dizer que esse amor não termina jamais, né? Esse amor é eterno. Rosina Pomponcelli Pires, Carmela Pomponcelli, José Fernandes Pires, Rogério Fernandes Pires e Marlene Raposo de Freitas. E a nossa família do outro lado é imensa, né? Está todo mundo feliz, com a graça de Deus. E também, deixa eu ver aqui, Érica da Fonseca e Silva, desencarnou agora, dia 16. Ela, nesse momento, a gente está, a amiga dela, Sheila, aqui presente, deixando umas flores para ela na mesa, né? E ela vai, com certeza, receber no plano espiritual, mentalmente. É uma irmã que precisa de muito carinho, muito amparo nesse retorno ao plano espiritual, que ela se harmonize, se aproxime de Deus e seja feliz, né? Então, nós colocamos vários nomes na caixinha de prece, tem vários nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, e isso é o nosso endereço vibratório, né? Então vamos pedir ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. É o que nós desejamos para esses entes queridos, para tantos irmãos que são as nossas companhias espirituais, para esses espíritos que vieram hoje estudar conosco, enfim, levar esse carinho, esse abraço. Eu lembro aqui do nosso irmão Silvio Santos, né? É uma pessoa com uma missão lindíssima de levar alegria, levar o amor, uma pessoa do bem. Então que Deus o receba com muito amor, com muito carinho, né? Com muita paz. E agradecer a Ele toda a alegria, todo exemplo que Ele passou para todos nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, todos os nomezinhos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, nesse momento, sejam abençoados. E continuando nessa vibração, quando nós estamos aqui, com os nossos sentimentos, as nossas energias, as nossas vibrações, nós formamos um ambiente salutar aqui, apoiado pela espiritualidade superior que está sempre na nossa casa. Então aqui é um ponto de luz, é um ponto de luz no nosso bairro. Então, no momento que fazemos as irradiações, é a distribuição desse amor, dessa energia boa para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para os nomes e endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação. Que todos esses irmãos recebam essa energia que emana dessa casa, levando muita paz, muita responsabilidade diante da vida, diante das escolhas que fazemos no dia a dia. Que Deus abençoe a todos, né? E nós também queremos pedir, faltando um papel aqui. Queremos fazer as nossas visitas médicas, né? Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, a Bezerra de Menezes, a equipe médica desta casa, que é maravilhosa, carinhosa, sempre nos ajuda.
Então, vamos elevar o pensamento a Deus e pedir ajuda aonde está doendo em nós, ou na alma, ou no corpo físico. Que Deus possa, nesse momento, derramar sobre cada um de nós as bênçãos que precisamos para nos harmonizar diante dos desafios da vida. Queremos pedir com muito carinho uma situação delicada à nossa irmã Lívia Viana Argolo, no Hospital São Francisco de Assis, da Providência de Deus, Rua Conde Bonfim, 1033, Tijuca, CTI D, leito 6. A nossa irmã Lívia é jovem e está com comprometimento no fígado, uma intoxicação medicamentosa, e ela precisa de muito amparo. Os médicos sejam orientados, né, na solução do caso dela. Outro caso também muito delicado é para a nossa irmã Luísa, que foi uma trabalhadora da Fundação da Infância e Adolescência, trabalhou muito, ajudou muitos adolescentes, muita gente, e ela teve 2 derrames. Ela está no Hospital Santa Marta de Niterói, Travessa Eusir de Almeida Brandão, 70, no bairro Santa Rosa, Niterói. Que a nossa irmã Luísa receba a misericórdia divina, que Deus possa envolver o espírito dela em muita paz e harmonia e orientar sempre os médicos da terra. Que Deus abençoe a nossa irmã. Como também tem um caso aqui delicado, a nossa irmã Georgia Minervino, na rua Dona Joaquina, 48, ela está com câncer no reto e está sofrendo muitas dores. Amanhã ela vai tentar um outro médico para ver se melhora, né, alguma coisa. Então, que esse médico seja inspirado, Dr. Joel, na clínica AMEP Madureira. Então, que Deus possa ajudar, né? Também a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, as águas do ambiente sejam fluidificadas, que cada um de nós possa receber esse presente no nosso corpo, na nossa alma. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus, nesse momento, está indo em cada cadeira dessa, onde nós estamos sentados, e derramando sobre nós aquilo que precisamos, envolvendo o nosso coração em muita luz e muita paz. Então, que todos esses espíritos aqui presentes também recebam carinho, todos os nomezinhos que nós colocamos na caixinha de visita médica, nos hospitais, nos asilos, irmãos que estão pela rua, nas prisões, todos recebam essa luz divina. Que assim seja. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho, com muita gratidão pelo carinho que estamos recebendo desde que nós passamos naquele portão. A espiritualidade está cuidando de nós com muito amor. Então, é gratidão a essa equipe espiritual desta casa, gratidão ao nosso irmão Antônio, que veio fazer o estudo de hoje, muita luz para a nossa casa irmã, Amaral Ornelas. Enfim, que essa luz maravilhosa nos acompanhe aos nossos lares, com toda a proteção, com todo carinho, né? Que essa energia se espalhe em todos de nós, para o nosso Rio de Janeiro, nossa comunidade, para o nosso Brasil, pela nossa terra escola querida.
todos sejam envolvidos nesse amor. Agradecemos a presença de todos, todos nós trabalhamos juntos aqui hoje, e possamos levar para casa, né, esse despertar. Se a gente ainda está meio confuso, meio dormindo, vamos despertar para nos aproximarmos com muito amor de Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Lembrando a todos que nós temos várias oportunidades de estudo nessa casa. Qualquer dúvida, conversar com o nosso irmão Antônio Ricardo, com a Beth. E nós temos ainda da chance da gente fazer inscrição para a operação espiritual que é feita no primeiro sábado do mês, né? Então, dia 7 de setembro é a próxima operação. Ainda dá tempo de fazer inscrição na secretaria. Pode ser feito presencialmente ou à distância, ok? Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês e convidamos a todos agora para um momento passe individual na salinha lá. Enquanto as crianças estão tomando passe lá em cima, os pais serão os primeiros a serem chamados, depois vai seguir a ordem aí dos assentos, ok? Uma boa noite a todos, muita paz, muita alegria no coração. Graças a Deus.